Saudações a si que nos ouve, seja muito bem-vindo ao Unicef Talks. Hoje iremos falar sobre os 50 anos da independência de Moçambique, ou seja, já é meio século, né, da existência desta independência. E para podermos enriquecer esta conversa, temos em estúdios o professor Samuel Simango, a quem cumprimento desde já. Muito bom dia. Desejo a todos vocês que este ano dos 50 anos da comemoração da independência seja um ano rico e enriquecedor a todos os moçambicanos. Muito bem. Antes mesmo de começarmos a nossa conversa, queríamos saber quem é o professor Samuel Simango, para quem não o conhece. Samuel Simango é peirense, nascido há 66 anos, é, é formado em História, formado em Ciência Política e também formado em áreas como um pouco de teologia, um pouco de sociologia, mas, portanto, sou professor basicamente de História e Ciência Política. Muito certo. Mesmo para arrancarmos com o tema em alusão, neste caso, estamos a falar dos 50 anos da independência de Moçambique. Qual é o balanço que faz sobre o percurso histórico desde 1975? Que conquistas e que desafios? Eu gostaria de começar por dizer que aqueles que lutaram pela independência, aqueles que idealizaram a independência de Moçambique, se lhes fosse perguntado a eles se este Moçambique que eles sonharam quando formaram os movimentos de libertação nacional, quando abandonaram o país para irem à Rodésia, ao Malawi, à Tanzânia, ao Quênia, para se organizarem para a libertação do país, se a pergunta fosse para eles e eles de forma honesta respondessem, diriam que não é este país que eles sonharam, mas é este país possível que nós temos. Eu acredito que eles gostariam de ter um país onde as sequelas coloniais não existissem, tais como sequelas da fome, sequelas da qualidade baixa da educação, sequelas de violência. Acho que não é isso que eles gostariam que o país tivesse. Mas, sejamos francos, durante estes 50 anos, o país teve alguns avanços assinaláveis. E um dos avanços mais assinaláveis que se pode ver sem muito exercício é a educação. O país massificou demasiadamente a educação. Podemos até pensar que, mesmo se o colonialismo continuasse, já teríamos muitas universidades, tanto mais que o engenheiro Pimentel dos Santos, que foi o último governador-geral em Moçambique, previa uma universidade na Beira em 1973. Mas mesmo assim, temos que aceitar, temos que reconhecer que houve uma grande massificação da educação em Moçambique, desde a alfabetização, passando pelo ensino primário, ensino secundário e superior. Outro avanço que eu acho ser muito importante tem a ver com a emancipação da mulher. A mulher em Moçambique, de uma forma geral, ela emancipou-se. Teve avanços, nós temos muitas mulheres ligadas à governação, ligadas à gestão de empresas públicas, empresas privadas,
mulheres professoras, né, até reitoras de universidades. Portanto, ah, para mim, é esta parte visível. A mulher em Moçambique teve um grande ganho com a independência nacional. Se lembrar, acho que pode não se lembrar, em 1975 havia muitas crianças por alfabetizar. Por isso, eu lembro-me aqui na Beira, eu fiz parte de uma comissão chamada Comissão contra a Discriminação da Criança, que visava, acho que foi mês de final de 74, início de 75, esta comissão visava criar polos de alfabetização de crianças desde a cidade até a cerâmica. Está para dizer que os moçambicanos tomaram a educação com muita seriedade, principalmente no seu campo de quantidade. Nós, de fato, evoluímos bastante. Portanto, eu coloco estes dois setores, a emancipação da mulher e a educação, como os mais visíveis. Exato. Depois destes temos a saúde, não é? Exatamente. Houve formação de muita gente para a saúde expandiu, não só fisicamente, não só em infraestruturas, como em programas de vacinação. Houve muitos programas que visavam educar as massas, educar as comunidades para os cuidados a ter com a saúde. Portanto, não podemos descurar isso. A educação, a emancipação da mulher e a saúde podem ser as bandeiras quantitativas, não é, da independência. E que desafios ainda nos restam durante esse período? Desafios são muitos. Um dos primeiros desafios é transformar a quantidade conseguida em qualidade. Portanto, eu quando falo aqui da educação, estou a dizer que nós temos muitas escolas e a expansão da educação, ela foi muito grande. Mas, em contrapartida, estamos com dificuldades imensas quanto à qualidade. Exato. Temos escolas em tudo que canta Moçambique. Acredito, não sei se estaria a ser otimista demais, mas acredito que que não haja crianças que percorram 20 quilómetros para ir a uma escola primária. Isto significa que, em termos quantitativos, a educação, o ensino, de fato abrangiu já quase a totalidade das pessoas. E Mas temos, esta qualidade implica em termos de equipamento. primeiro, ela implica a formação de professores. Formação de professores com qualidade implica infraestruturação da educação, isto é, temos de ter escolas com condições para o processo de ensino e aprendizagem. Precisamos de ter escolas onde os alunos, os professores, trabalhem dentro de condições, não diria ideais, mas condições normais. Uma carteira, uma secretária boa para o professor, um quadro, giz, ou então os quadros mais modernos. Nós precisamos de se criarem essas condições para darmos qualidade à educação. Também precisamos de tornar a educação mais patriótica. Eu quando digo a educação mais patriótica é ser um ensino de patriotismo abrangente. É necessário
que um estudante, um aluno, é necessário que um professor conheça a sua própria história. Nós estamos a comemorar 50 anos. 50 anos é uma idade adulta. Tá? É necessário que os alunos, é necessário que a educação conjugue os fatos históricos todos e os dê a conhecer aos alunos, aos estudantes, de forma como eles aconteceram, isso para criar aquilo que eu chamo de patriotismo abrangente, que não se cria um patriotismo de grupos, mas um patriotismo do Estado e da nação moçambicana. Sabe, uma das questões que se levantam em Moçambique é: Moçambique é uma nação ou não é? Não é? Exato. E tocando mesmo nessa questão do patriotismo, gostávamos nós de saber qual é o verdadeiro significado do 25 de junho para a juventude moçambicana. Ah, o primeiro significado que nós temos que ter, ele deve partir do pressuposto anterior. Nós sabemos que com a expansão europeia, não é, do século XV, as potências europeias foram dominando aos poucos o continente africano, e numa primeira fase não tivemos o colonialismo como ele é definido, mas sim uma interação desigual entre os europeus e os africanos. Depois tivemos o colonialismo, que de uma forma oficial ele acontece em 1885, com a Conferência ou Congresso de Berlim, dependendo de como nós queremos tratar. A África foi esquartejada, ela foi dividida pelas potências coloniais, e é ali onde nós podemos dizer que oficialmente o colonialismo começa. Quando o colonialismo começa, os africanos perderam sua identidade, perderam seus reinos, deixaram de serem os responsáveis pelos seus destinos. É assim que nós temos as resistências. A luta contra o colonialismo, ele não começa em 1962 ou 60. Ele começa logo que os reinos africanos sentiram que perderam a sua soberania. Eles, os moçambicanos, começaram a lutar contra o colonialismo. Mas, como sabemos, havia meios desiguais e os colonialistas dominaram-nos, colocaram que a sua administração, e os moçambicanos lutaram contra isto, lutaram contra a dominação colonial. Em última instância, os moçambicanos lutaram contra a bandeira portuguesa. A luta que tinham era que aquela bandeira fosse arriada e fosse içada a nossa bandeira. A independência nacional, no seu primeiro grau, foi o arriar da bandeira portuguesa e o içar da bandeira dos moçambicanos. Portanto, o que os jovens têm que saber, como primeira herança da independência, é que nós passamos a ter a nossa própria bandeira, passamos a ter um governo de moçambicanos, passamos a ter líderes moçambicanos a nos dirigirem. Não se pode confundir, estou a falar agora num conceito académico, nós não podemos confundir a independência nacional, que é este fato de içarmos a nossa bandeira, termos a capacidade de fazermos a nossa própria Constituição. Não podemos confundir isto com liberdades. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é a independência. A independência é um fator meramente político e administrativo, enquanto que a liberdade pressupõe uma vida em liberdade. Portanto, eu acho que o grande desafio que nós temos para consolidar a independência é a liberdade dos moçambicanos,
é aquilo que os filósofos, tanto Platão como Sócrates, anterior ao Platão, o Aristóteles, Políbio e outros, sempre acharam que um Estado só é independente se haver liberdade. Só há liberdade se nós tivermos a felicidade. Portanto, o objetivo último do Estado é a felicidade dos seus constituintes, é a felicidade do povo. Portanto, eu penso que este é o grande desafio que nós temos hoje. Nós sabemos que há uma necessidade de os moçambicanos se unirem cada vez mais, se unirem em torno deste desejo da liberdade, se unirem para consolidar esta independência, porque a independência ela tem que ser consolidada, ela tem que ser mantida. Não podemos de nenhuma forma nos desunirmos e permitirmos que futuramente haja uma nova colonização. Portanto, por isso eu digo e sempre direi que nós precisamos manter a nossa independência, mas a nossa grande luta agora é a liberdade. E veja, a liberdade significa tu teres comida, teres roupa, poderes viajar à vontade, poderes pensar como queres, poderes emitir as tuas opiniões. Isto que é liberdade. Não há liberdade com fome. Não há liberdade com a nudez. Não há liberdade quando eu não possa fazer dentro das normas, dentro do direito positivo, eu não posso fazer aquilo que eu acho ser melhor. Isto quer dizer que o significado desta data, 25 de junho, data em que se confirmou a independência de Moçambique, foi mudando ao longo dos tempos e hoje, para a juventude de hoje, pode ter um significado diferente. Eu não diria um significado diferente. É que quando a independência foi comemorada em 1965, os jovens daquela altura tinham desejos que não são os mesmos de hoje. Em 75, o nosso desejo férreo era que os portugueses saíssem daqui, que nós fôssemos os donos dos destinos da terra. E isto aconteceu. Mas a juventude de hoje tem outras ambições. A juventude de hoje quer a liberdade, quer a felicidade. A juventude de hoje vê esta data de 50 anos como uma data épica, não é? Uma data épica apenas, quer dizer, aconteceu, os nossos pais, os nossos avós fizeram isto, mas para a juventude de hoje isto não é suficiente, querem mais. Olha, o jovem de hoje, ele faz comparação, ele diz, olha, porque é que isso, quando eu vou ao Quênia, depois os jovens de hoje viajam ao mundo, vão ao Quênia, vão à Tanzânia, vão à África do Sul e de forma livre, não vão lá procurar coisas fúteis, vão lá de forma livre. Estes jovens, esta juventude de hoje, têm ambições diferentes, querem ver este país a ser referência ao nível da região, querem ver este país a ser referência ao nível mundial. É normal, eu ainda há dias, foi ontem mesmo, conversei com um jovem que esteve no Quênia, veio há 2 semanas, ele dizia assim, sabe o que é a pessoa semana? Nós no Quênia, na cidade, ele falava da cidade, acho que não foi também, não foi ver os subúrbios de Quênia, mas viu a cidade. Ele diz que nós lá na cidade do Quênia, a palavra buraco não existe. Ele está a fazer uma comparação. Tá? Este jovem de hoje tem outras ambições. Ele quer saber que, olha, quando vai no ranking das melhores universidades do mundo, quer ver as nossas universidades também lá no topo. Portanto, os objetivos
reais são totalmente diferentes. Então, precisamos, ao comemorarmos estes 50 anos de independência, dar esperança aos jovens. Precisamos que os jovens sintam que eles são iguais aos jovens de outros países que tomam como referência. Mas é preciso também não esquecer que esta juventude tem que ser patriótica. Esta juventude tem que ser patriótica. E de quem é a missão de incutir este patriotismo na juventude? Nós sabemos que há sempre uma passagem de testemunho, não é? Aqueles que viveram a independência, aqueles que lutaram pela independência, aqueles que viveram os primeiros tempos da independência, têm a responsabilidade também de incutir nesta juventude o patriotismo. Mas tem que ser um patriotismo global, um patriotismo de pátria e não um patriotismo de grupos. Isso. Isto é, eu gostaria que o jovem de hoje soubesse o que é que nós tivemos como avanços, esses avanços que eu falei aqui, mas também o jovem de hoje saber os erros históricos que nós, como sociedade, cometemos. Este país teve erros e esses erros não podem ser repetidos. Então, e se nós não educarmos a esses jovens para conhecerem estes erros, para que não possam ser repetidos, certamente que não estamos a educar o patriotismo a estes jovens. Estamos apenas a colocar aos jovens uma parte do patriotismo, mas o patriotismo ele tem que ser global. Eu costumo falar de um homem, provavelmente muitos não o conhecem, que foi Dom Sebastião Soares de Rezende. Foi bispo aqui na Beira. Isso. O bispo da Beira, esse bispo Dom Soares Sebastião de Rezende, foi um homem que ajudou muitos moçambicanos a serem nacionalistas. Ajudou muitos jovens naquela altura a entenderem que vocês estão a ser colonizados e precisam de ficar independentes. Ele podia ter uma visão de independência, mas ele achava que os jovens deviam ficar independentes. Ele denunciou a escravatura colonial. Sendo português, ele denunciou a escravatura colonial. Era bom, suponhamos, que os jovens de hoje conhecessem esses homens. Exatamente. Não é? Conhecessem esses homens. O Dom Sebastião Soares de Rezende, em 1957, ele insta o governo colonial, faz um projeto para criar uma universidade aqui na cidade da Beira, que se chamaria de Universidade da África Oriental Portuguesa, onde viriam estudantes de Angola, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, da Guiné, para aqui estudarem, antes de haver os estudos gerais em Lourenço Marques. Portanto, esses homens, de uma ou de outra forma, fazem parte da construção deste nacionalismo. E nós não podemos ter vergonha e nem receio de trazer este patriotismo todo. O patriotismo, por que o nosso patriotismo às vezes desinteressa as pessoas? Porque logo a partir as pessoas sabem que é um patriotismo relativamente de grupo. E como o grupo existe, faz todos os possíveis para que este patriotismo continue. Então, eu gostaria que nós falássemos deste patriotismo global aos jovens moçambicanos, para que eles sintam que, afinal de contas, a liberdade que nós estamos a ansiar, ela veio de muita gente. Há muita gente que lutou por esta liberdade. Mas a independência é inquestionável. É um momento ímpar. Eu tive a sorte de participar nas festas da independência, não é? Portanto, é um momento ímpar.
As pessoas saíam, nós saíamos daqui da cidade para Manga a pé para a comemoração da independência, para ouvirmos o Samora Machel a proclamar a independência nacional. Isto é inquestionável, mas temos que ter a consciência de que nem tudo que se fez depois do dia 25 de junho de 1975 foi bom. Por isso que também temos essas dificuldades todas que o país enfrenta até hoje. E neste contexto de olharmos em que nem tudo foi bom, isto vai incluir também as transformações políticas, económicas e sociais. E quais são essas transformações políticas e sociais em que Moçambique atravessou desde a independência até hoje? Primeiro dizer que quando Moçambique fica independente, teve logo como o objetivo a construção de uma sociedade socialista, uma sociedade que se supunha ser uma sociedade sem classes. Então, entramos na aventura socialista. Nessa altura, todos nós tínhamos que ser socialistas, uma economia centralizada, uma democracia popular, não é? Uma democracia que se chama também de ditadura do proletariado. Tivemos esta fase. Esta fase não continuou, porque logo entramos numa guerra civil, como sabe, uma guerra civil, que aquela guerra surge num contexto da Guerra Fria, não é? Exato. Era inevitável. No meu ponto de vista, era inevitável porque o Ocidente não queria um país socialista aqui, ao lado tanto da Rodésia como da África do Sul. Portanto, há uma guerra por procuração, não é? Que vai envolver os moçambicanos, da Renamo, os da Frelimo, vão envolver-se numa guerra e foi uma guerra muito, muito difícil, não é? Uma guerra muito difícil para aqueles que viveram naquela altura. Era difícil a mobilidade, era difícil a gente ir para um distrito. Portanto, a guerra foi uma altura também em que o poder era muito rígido, não é? A mobilidade social era quase inexistente. Nós, para viajarmos para o Donde, tínhamos de ter uma guia de marcha. Quer dizer, eu não podia, se eu fosse a Chimoio, tinha que ir me apresentar a estrutura política, o grupo dinamizador, ou o que é. Portanto, foi uma altura também difícil de viver. Mas, feliz ou infelizmente, a guerra acabou. A guerra acaba, assinamos o acordo de paz e os moçambicanos, eu assumo isso, os moçambicanos, todos eles, optaram por uma economia capitalista, optaram pela democracia multipartidária, e é aqui onde nós estamos. O período monopartidário serviu para criar esta ideia de nação, que não existia. Portanto, eu lembro-me que nessa altura o conceito de tribo era condenado. Quer dizer, eu se estivesse num grupo de amigos, eu não podia me identificar como Ndao ou como Sena, eu só tinha que dizer que sou moçambicano. Quer dizer, era quase que vergonhoso eu falar da minha origem étnica, não é? Isto faz parte também desta época em que o regime era mesmo ditatorial. Vamos dar esse nome. O regime era ditatorial, e aquela ditadura, em parte, serviu para criar este sentido de pertença, este sentido de unidade nacional,
uma unidade nacional que seria mais até unicidade nacional, não é? Em que as pessoas, pronto, viam a bandeira e sentiam que a bandeira é de todos e se você não sentisse, havia uma mão forte para te fazer sentir. Olha, há episódios que a gente via nessa altura, para vocês até pode parecer uma brincadeira de uma piada. Quando se içasse a bandeira, né? Quando se içasse a bandeira, vamos supor que há uma esquadra ao longo da estrada. E quando se içasse a bandeira, todos os carros, todas as pessoas paravam, porque estava-se a içar a bandeira. Fazia-se, você via o carro parou, acho que é hora de içar a bandeira, você parava e saía do carro, ficava em sentido porque estava a içar a bandeira. Mas também, se tu não parasses, você não repetiria mais, porque punham-te deitado, davam-te 50 chambocos, depois dias. Mas que esta ditadura, em parte, tentou criar esta noção de que há uma autoridade, há uma bandeira e tem que ser respeitada. Hoje já não, ninguém para por estar a içar uma bandeira. Quer dizer, os símbolos do Estado hoje são menos valorizados, porque também a democracia tem dessas coisas, faciliza esta. Mas naquela altura era assim. Portanto, este período do monopartidarismo teve coisas boas, mas também teve coisas pouco boas. É necessário que nós, ao falarmos para vocês jovens sobre o que foi a independência em 50 anos, temos que vos dizer tudo isto, para vocês poderem ver de forma clara o que é que deve ser útil para vocês e o que não pode ser útil para vocês. Portanto, a democracia, ela veio, esta democracia que vocês conhecem, nem preciso falar dela, mas também esta fase que estamos a viver tem outros problemas, que é a corrupção, o neopatrimonialismo, o clientelismo, e isto não ajuda. Portanto, nós precisamos de combater isso. Não quero com isto dizer que no período monopartidário não houvesse a corrupção, porque também o escrutínio era menor. Hoje, tudo o que acontece, todos nós sabemos, temos a sociedade civil que pode escrutinar. Naquela altura não havia isto, era o partido, as organizações sociais do partido, apenas. Então, o escrutínio era menor, mas eu tenho a percepção de que a corrupção praticamente não, se existia, ela não era tão fluorescente como hoje. Então, estamos a dizer que o período monopartidário teve coisas mais boas, assim como o nosso período, este período da evolução democrática foi também, tem coisas boas, mas tem também muitas mazelas. E nisto podemos verificar igualmente transformações econômicas e quais foram mais marcantes? Olha, nós saímos de uma economia coletivista, não é? Provavelmente vocês não saibam, mas houve nacionalização da indústria e depois chegamos ao período em que passamos abraçamos o capitalismo, as indústrias foram privatizadas ou reprivatizadas, e as transformações económicas basicamente foram estas. Hoje temos uma economia privada, uma economia baseada na livre concorrência, e esta economia privada, esta livre capitalista, permitiu a atração de investimentos. Hoje temos grandes investimentos no país, frutos desta deriva capitalista da economia. Temos grandes empreendimentos como a Musal,
Sazol, as areias pesadas, o carvão, em Moatize, agora no norte temos a exploração do gás, entre outras. Mas o país continua a ter muita dificuldade na produção alimentar. Uma grande dificuldade. Estes grandes projetos, se bem que sejam importantes, eles ainda não têm influência direta no bolso do moçambicano. Isto há de implicar a característica da indústria moçambicana, pelo que vimos, nós não temos ainda indústria transformadora, ainda somos mais dependentes da indústria transformadora externa. Esta economia pode estar a ser comprometida por causa deste aspecto? Sabe, a nossa economia, a nossa indústria é extrativista, tanto é só de extração. Eu não sei o que é que está a faltar. Pode ser nós, porque aqui nós não estamos aqui para culpar este ou aquele. Vamos dizer que estes desafios são de toda a sociedade moçambicana, embora nós saibamos que há um grupo que dirige o Estado. Então, nós temos que pressionar este grupo que dirige o Estado para que o mais cedo possível possamos ter uma indústria transformadora. Não que nós sempre. A nossa economia foi sempre extrativista, mas já havia em Moçambique, para quem lê a história de Moçambique, 72, 73, 74, já tínhamos alguma indústria transformadora. Certo. E esta indústria transformadora decaiu, primeiro por causa da economia coletivista que tivemos, que tudo passou para o Estado. Só para vos ajudar a entender isto, em Moçambique já se construíam machumbos. Em 1973, 74, até 70, já havia machumbos, mas não vinham da China nem da Europa. Eram fabricados, eram encarroçados aqui. Aqui na Beira tínhamos a Metalotécnica, fazia machumbos. Os masbombos de Saúl, que era masbombos que circulavam aqui como TPB hoje, os masbombos que iam para Caia, para onde, eram fabricados aqui na Beira, na Metalotécnica. No Maputo tínhamos a Caetano, tínhamos a Inca, que fabricavam os masbombos, encarroçavam, já se fazia isto. Portanto, me parece a mim, não é, que nós não continuamos com esta indústria transformadora. As molas eram fabricadas aqui, os radiadores, os caminhos de ferro tinham uma oficina que fabricava peças de quase toda a qualidade. Então, nós temos que pressionar, não é, ao Estado, temos que pressionar aos governantes para que haja uma indústria transformadora. Moçambique já foi um dos maiores produtores, ao nível da África, do açúcar. Né? Nós tínhamos das melhores indústrias açucareiras aqui, tínhamos os maiores palmares do país, do mundo, não é? O palmar da Zambésia, de Inhambane, mesmo aqui em Sofala tínhamos grandes palmares, mas que depois entraram em decadência. Não. Precisamos, de facto, como forma de valorizar a independência. Porque eu acredito, continuo a pensar que Eduardo Mungano, Urias Simango, o Camba Simango, o Dom Sebastião Soares de Rezende, outros, achavam que desejavam, sonhavam com Moçambique, nós independentes, vamos superar até Portugal. Porque nós temos condições de ser mais desenvolvidos que Portugal. Pelos recursos naturais que temos, podemos chegar a isto. Eu vou lhe contar mais um episódio. Em 1974, eu conheci alguém que foi oferecido um Mercedes-Benz. Um africano, né? Até porque era anticombatente. Ele veio para aqui,
cruzou na cidade com um amigo, antigo colega dele, amigos, eu vou-me embora para Portugal, toma aí aquele Mercedes, fica para ti. Sabe qual foi a resposta dele? Disse que, não, nós vamos ter melhores carros com a independência, então não preciso do teu carro. Portanto, havia uma ânsia nos moçambicanos de que nós, com a independência, veríamos o melhor que os brancos, nós com a independência estaríamos muito desenvolvidos. Há um episódio que se conta, eu vi isto de Raila Odinga. Raila Odinga é um opositor no Quênia. Estive com ele no Zimbábue, acho que há 10 anos. Ele dizia assim, o Quênia, o Ghana, em 1960, estavam mais desenvolvidos que a Coreia do Sul. E hoje, a Coreia do Sul, querendo, pode dominar esses países. E quem diz o Ghana, diz o Quênia, mesmo Moçambique, ao nível da África, era um país respeitável. Então, para dizer o seguinte, nós, para consolidar esta independência que vamos comemorar hoje, precisamos, nos próximos 20, 30 anos, transfigurar este país, para que, de fato, o sonho daqueles que lutaram pela independência, principalmente aqueles que lutaram e não governaram depois de 75. Estou a falar de Eduardo Mungani, de Urias Simango, Chavandame, os outros. Estes tiveram um sonho de um país muito desenvolvido. Mas me parece a mim que nós, depois, tomamos os destinos do país, não conseguimos cumprir com este sonho. Eu não acredito que haja alguém que lutou pela independência que hoje diga que esta fome que nós temos, esta pobreza que nós temos, é o seu sonho, era o sonho deles. Não era o sonho deles. O sonho deles era de ver este país melhor que Portugal. É o que diziam os mais velhos. Nós vamos ser melhores que Portugal. Portugal não tem nada. E eu perguntaria, o que falta para que nós possamos atingir este objetivo? O que é que falta para que este crescimento econômico, possa refletir nas sociedades moçambicanas? Esta resposta só pode ser dada pela juventude. Eu quero acreditar que temos agora um presidente da República que é jovem, não etariamente, mas uma pessoa jovem, que é considerada jovem, e vocês, os mais jovens, devem pressionar o governo. Porque os governantes, se não forem pressionados, não vão fazer nada. Eles têm que ser pressionados. Eles têm que sentir que nós o que queremos é a felicidade. O que está a faltar neste momento é o comprometimento. Nós precisamos ter políticas públicas capazes de dar uma volta a isto, reconhecendo aquilo que foi feito bem, mas assumindo que há muita coisa que ainda não foi bem feito. Temos que assumir que o país não pode continuar a ter fomes cíclicas. A gente liga o televisor, olha, na Nepal as pessoas estão subnutridas, ligam o televisor, em Xbabava, as crianças estão a estudar no chão, ligam o televisor, houve cheias, não há helicóptero para salvar as pessoas. Então nós temos que inverter este quadro, precisamos de ter temos que pressionar aqueles que governam para que os 50 anos que vamos comemorar signifiquem uma coisa útil. Eu acredito que, tenho esperança de que ao comemorarmos 50 anos, possamos todos nós como moçambicanos dizer precisamos de avançar mais. Não podemos continuar onde estamos. Onde estamos não é um lugar bom. Sabe, a Tanzânia hoje tem tido um desenvolvimento muito acelerado. Nós temos que voltar a ter comboios a funcionar.
Eu trabalhei em Sena, já como professor, tinha comboios diários, todos os dias havia o comboio para Sena, todos os dias, 20 horas, eu saía daqui, sabia que às 6 horas estou em Xemba, e às 6 horas, não, às 6 horas estou em Sena, às 7 horas apanhava umas bombas, havia umas bombas, ia dar aulas. Então, nós temos que voltar a dinamizar a economia, temos que voltar a dinamizar a educação, a dinamizar tudo. E o país tem estas condições. O que nós precisamos agora é que todos nós, como moçambicanos, pensemos que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer bem nestes 50 anos, devemos começar a fazer bem. Aquilo que fizemos bem, precisamos de melhorar ainda mais. Porque não podemos dizer que tudo foi mal. Houve coisas boas, mas também há muita coisa que precisamos de fazer para nós sentirmos que, de fato, a independência, o 25 de junho de 1975, valeu a pena. Voltando para uma questão que levantamos ao longo da nossa conversa, que é a questão do ensino superior, que é apontado como um dos marcos históricos para o nosso país. Qual tem sido o contributo deste ensino superior na promoção da cidadania ativa e na valorização da memória histórica nacional? Qual é a importância do ensino superior para um país? A utilidade do ensino superior num país é ajudar nas transformações, tanto políticas, econômicas e sociais. Por isso mesmo que o ensino superior ele só tem valor se for um ensino de pesquisa. É preciso pesquisar. O ensino superior deve garantir que os stakeholders, que o governo, que as instituições consigam ser alimentados a partir das suas pesquisas para a resolução de problemas. O ensino superior só tem valor quando consegue resolver os problemas do país. Se não fizer isso, não há ensino superior. Mas, felizmente, eu sinto que o ensino superior, ou as instituições do ensino superior, muitas delas, elas têm se dedicado na pesquisa, têm um acervo que pode ser consultado, mas me parece a mim que ao nível daqueles que devem consumir a produção académica, as investigações feitas nas universidades, ainda não sentiram que devem ir às universidades para pedir estudos. E isto pode estar a ser influenciado, se calhar, pelo respeito que os governos hão de ter com as instituições, para com as instituições do ensino superior. Acredito, quer dizer, acho que os governantes ainda não sentiram que o ensino superior é útil. Sabe, nós tivemos aqui o IDEI. Eu estava à espera ouvir dos governantes, tanto locais como centrais, ir às universidades, desafiar as universidades. Olha, amigos, nós tivemos dificuldades depois do IDEI. A energia foi abaixo, as telecomunicações foram abaixo, não conseguimos reassentar as pessoas. Por favor, estamos a pedir a vocês que estudem o que é que se pode fazer para minorar o sofrimento das pessoas. Não. Entretanto, eu mesmo, eu tenho conhecimento e vivi, já fui arguente de teses, não é? De monografias que falam sobre a situação do IDAI, mas as instituições relevantes não procuram. Portanto, me parece a mim que aqueles que deviam usar o conhecimento das universidades não o fazem.
Eu tenho passado normalmente o 25 de maio no Zimbábue. Porque no Zimbábue, as instituições de ensino superior, elas têm programas do 25 de maio muito. Trazem pessoas do Ghana, do Quênia, até desta vez alguém veio da África do Sul, eh, discutirmos a África, não é? Mas era suposto. E quem organiza isto? Quem, quem promove isto? São os governos distritais, provinciais. Nós aqui não temos. Portanto, me parece a mim que as universidades elas têm um papel muito importante. Têm trabalhado muito para a cidadania. Meus caros, nós vimos essas manifestações em 2025. Quase mês 2024, 25. Nós notamos que muitos daqueles que traziam mensagens de despertar a sociedade eram universitários. Nós vamos às redes sociais, são jovens universitários, jovens passados das universidades, que emitem opiniões muito válidas, discutem um país. Dá para dizer que estaríamos a ser falsos se disséssemos que as universidades não participam na consciência de cidadã. As universidades, neste momento, são a fonte. Ninguém sai de uma universidade, absolutamente ninguém sai de uma universidade que não conheça o que é o Estado, não conheça a relação entre os governantes e os governados, que não conheça o que é democracia. Essas coisas são estudadas nas universidades. Em qualquer curso que tu fores, as universidades têm, organizam congressos, organizam colóquios, organizam palestras e estas reuniões visam despertar a consciência nacional. Não é por acaso que há vezes que aqueles que têm um poder político não gostam das universidades. Ou eles não gostam das universidades, ou se gostar é porque têm a mão lá dentro, porque influenciam lá dentro, influenciam o curso das coisas. Mas, de uma forma geral, as universidades são uma fonte de cidadania. Eu tenho orientado textos de arguento, mais arguento. Eu tenho visto monografias feitas aqui na Uniced, não é? Que são importantes. Quer dizer, todas as monografias que a gente vê dos estudantes são monografias que falam da realidade, que procuram dar resposta aos problemas. Na Uniced, na UCM, na Unizambese, na UEM, todas essas universidades, de uma forma geral, as suas pesquisas, nem que sejam pesquisas incipientes ainda, mas se é uma pesquisa incipiente, cabe a quem de direito dizer, não, pesquise mais isto. Você está a falar aqui sobre os crocodilos no rio Buse, que dizimam pessoas, mas você que está a trazer uma proposta boa de como diminuir esta incidência de mortalidade por crocodilos. Mas pesquise um pouco mais. Então, existem trabalhos universitários que são excelentes e nós vimos, mesmo em relação ao conflito em Cabo Delgado, nós vimos trabalhos feitos por estudantes, por grupos de estudantes, por pesquisadores que tratam aquele assunto de uma forma profunda. Portanto, isto é cidadania. Cidadania não significa apenas estar contra uma coisa. Cidadania significa você estar em condições de penetrar na consciência das pessoas e dizer aquilo que deve ser feito em tempo de dificuldades. Prontos. E de que maneira esta juventude, né, que sai das universidades pode resgatar os ideais da independência e aplicá-los na construção de um país mais justo e inclusivo?
Primeiro, é necessário que os programas universitários sobre a história sejam bem conseguidos. Nós não podemos continuar a ter aqueles casos de estudantes ou universitários que eu fiz há dias, já estudantes universitários não sabem o que é o 25 de junho, o que é o 25 de maio, o que é o 7 de setembro, o 25 de setembro. Então, os currículos das universidades precisam de ser adequadas para isso, porque você não vai transformar nada que não conheça. Primeiro você tem que conhecer. Então é necessário que a história de Moçambique ela seja bem estudada, bem conhecida. Porque você, se fala de inclusão, tem que ter certeza de que não há inclusão. Eu não vou ter uma atividade para a inclusão se a inclusão já existe. Então eu tenho que primeiro saber que nós temos problemas de inclusão para eu falar da inclusão. Então, mas há uma necessidade da juventude, do estudante universitário, dominar a história, dominar as dificuldades que o país tem para dar solução. E uma delas é essa agora da inclusão. Se nós não formos educados para o humor, sabe, uma das coisas que falta nas pessoas, na sociedade, é o amor. Amar o próximo, aquilo que vem nas escrituras sagradas, amar o próximo. Se tu não amas o próximo, dificilmente vais incluir esse indivíduo. O Habermas fala da olhar o outro. Eu tenho que olhar nos olhos do outro para aprender e para ver porque é que o olhar dele é assim. Isto tem-nos faltado. Olhar no outro, reconhecendo o outro. Portanto, o jovem universitário tem que ser treinado a ouvir. Tem que ser treinado a olhar no outro. Tem que ser treinado a ler. Tem que ser treinado a praticar. Só assim é que ele pode saber que o terreno que estou a pisar é um terreno fértil ou não. Há uma atividade que tem faltado nas universidades, que é o voluntarismo, o voluntariado. Nós temos que começar, ao nível das universidades, falarmos do voluntariado. Os estudantes universitários precisam de fazer excursões para os distritos, para as comunidades, aprender, verem, porque muitas vezes nós falamos de fome, falamos da nudez, não conhecemos. Eu posso lhe dizer que a estrada, a N1, não está boa, mas a pessoa não conhece. Exato. Conhece. É uma teoria apenas. Eu agora fui a Maputo, este final de semana, eu vi, afinal, quando dizem que a N1 não está boa, de fato não está boa. Só a partir dali é que tu, como estudante universitário, vais pensar em programas, em projetos de como melhorar a estrada. Portanto, o fenômeno inclusão é um fenômeno importante. A inclusão ela deve ser política, deve ser econômica, deve ser social. Porque a falta de inclusão é um barril de pólvora. Aqui, o excluído ele pode aguentar durante algum tempo, pode tolerar, mas vai chegar um ponto de ebulição, um ponto em que a tampa vai abrir. Portanto, nós precisamos, como universitários, estar em programas para pressionarmos os governantes no sentido de haver inclusão. E a inclusão é boa, meus caros. Eu não posso ficar... Quando não há inclusão, não há mobilidade social. Eu costumo dizer que, felizmente, em Moçambique, os presidentes que nós tivemos em Moçambique,
Alguns deles nunca pensaram ser presidentes. Isto chama-se inclusão, não é? Certo. Chama-se inclusão. Onde não há inclusão, significa o filho do filho do filho do filho de fulano é que tem que ser dirigente. Então, a inclusão significa que esta economia que estamos a fazer todos nós, estes impostos que estamos a pagar todos nós, devem refletir no bolso das pessoas. E as universidades precisam de trabalhar, de pressionar para que haja inclusão. Prontos. Como é que este conhecimento, neste caso, conhecimento político e histórico, pode fortalecer a consciência cívica e o engajamento da juventude moçambicana nos processos democráticos? É necessário que o jovem primeiro saiba que ele é um cidadão, e que ele tem que viver a cidadania. O homem, por natureza, é um animal político. Isso já vem sendo dito desde a antiguidade. O jovem também é um animal político. Há uma ideia de que os jovens não devem se envolver na política. Ou se envolvem na política, eles têm que estar numa situação subalterna. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho a sorte de ser professor há bastante tempo. Eu converso com jovens com 18 anos e têm ideias estupendas. E a gente se pergunta, mas com 18 anos ele já pensa assim, onde que aprendeu? E se nós formos a ver, este jovem, muitas vezes, pertence a uma igreja, ele começou lá na escola dominical, foi da juventude de uma igreja, os pais estão preocupados pela política, pela sociedade. Então, não é verdade que os jovens não têm capacidade. Eles têm capacidade. O que o jovem tem que fazer é lutar pelo seu espaço. Vocês jovens têm que lutar. Espaço existe, lutem por ele. Vocês não podem ser amorfos. Eu não acredito que um estudante que faz o bacharelato, a licenciatura, o mestrado, ainda precise apenas de consumir o que houve. Ele tem que produzir. É só produzindo é que nós participamos ativamente na cidadania. A cidadania ela é fruto do produto da mente, é fruto da experiência. E vocês jovens têm essa experiência. E vocês, os universitários, têm muita vantagem. Para fazerem trabalhos universitários, vocês têm uma série de bibliografias, têm uma série de referências bibliográficas, vocês têm a possibilidade de aprenderem o mundo a partir dos livros, a partir da internet, a partir das conversas. E esta experiência toda é muito importante para vocês ocuparem o vosso lugar. Não é um favor, vocês têm que ocupar um lugar, tanto na política, na economia e na sociedade. Vocês têm um conhecimento. Este país hoje, em 2025, tem uma massa de académicos, uma massa de intelectuais, uma massa de estudantes universitários que o país nunca teve antes. Sendo assim, não se justifica que os jovens não sejam um motor destas transformações que nós precisamos em Moçambique. Vocês têm uma oportunidade. Eu vou-vos dar um exemplo. Em 75, quando os guerrilheiros entraram aqui, muitos deles não tinham o conhecimento que têm hoje. Em 75, nós começamos a dar aulas com nona classe. Aquilo que é 10ª classe. Né? Com 10ª classe, você ir na Samora Machel ali dar aula de 10ª classe. Mas hoje, vocês são estudantes universitários.
é uma capacidade. Quer dizer, vocês têm que se guiar por vós mesmos. Então, eu continuo a pensar que a juventude hoje tem melhores condições do que ontem de se impor. Mas o que é preciso é se organizarem. Vocês não podem se organizar a partir do desejo dos mais velhos. Vocês mesmos têm que criar programas vossos próprios a partir dos conhecimentos que têm para intervirem de forma consciente, de forma dinâmica e, por que não, de forma certeira para as transformações sociais. As transformações sociais em Moçambique só vão depender da juventude. Se a juventude atirar a toalha ao chão, este país vai continuar como está. Até pior. Vocês, os jovens, principalmente as universidades, têm um papel transformador ímpar. E em jeito de considerações finais, o que falta para que Moçambique alcance a tal felicidade de que falou? O que é que falta para que tenhamos um país que realmente esperamos ter desde a proclamação da independência de Moçambique? Para nós termos o país sonhado pelos libertadores, sonhados pelos independentistas, aqueles que criaram de fato a Udinamo, a MANO, o UNAMI e outros que não fizeram parte destes grupos que criaram a Frelimo. Nós tivemos aqui líderes, tivemos padres, tivemos bispos, tivemos pastores, tivemos régulos, tivemos muita gente que não tendo entrado na Frelimo, ansiavam por um país independente e ansiavam por um país de sonhos. O que é que está a faltar? Primeiro, eu acho que estão a faltar políticas públicas concernentes ao desenvolvimento. Precisamos voltar a atacar a agricultura. Meus caros, este país é feito da terra, da agricultura. Não é feito nem de minas de carvão, nem de poços de gás ou de petróleo. É a agricultura. Nós precisamos, como país, mecanizar a agricultura. Não podemos continuar a ter um país que faz agricultura a partir da enxada de Cabo Curto. Temos que, e nisto as universidades são chamadas a criar programas, a fazer pesquisas de como a agricultura deve melhorar. A partir da aldeia, não podemos pensar só no país. Podemos escolher, vamos a Caia hoje, fazemos um estudo sobre o solo de Caia, como que esta agricultura deve transfigurar-se. Portanto, temos que ter uma agricultura mecanizada. Temos que ter um setor transformador, primeiro da agricultura e depois a transformação dos recursos extrativos. Precisamos de ter uma democracia muito forte. Muito obrigado pela sua participação, professor Samuel Simango, e obrigado por esta aula rica que reflete aqui os 50 anos da independência de Moçambique e que se assinala a 25 de junho, não é? O mês que está em curso. E muito obrigado a si que nos assiste a partir do nosso canal YouTube. Este é o ponto final da Uniced Talks e aguardamos-te para uma próxima oportunidade. Até lá.